Pessoal, iniciando essa primeira aula do módulo, nós vamos falar sobre estudo de viabilidade. Algo muito importante para quem quer vender casas na planta ou casas prontas também dentro do Minha Casa Minha Vida. Antigamente, isso muito tempo atrás, qualquer produto que você colocava no mercado, que se enquadrava dentro do programa Minha Casa Minha Vida, você conseguia vender. Mas a realidade de lá para cá mudou. O mercado se profissionalizou. Se você não faz uma viabilidade bem feita, corre risco de você colocar um produto no mercado e não vender, seja ele na planta, seja ele pronto. Quando é pronto e ainda é pior, né? Que aí seu capital fica imobilizado. Mas se você faz um estudo de mercado, uma viabilidade muito bem feita para entender qual que é a renda das pessoas, o que as pessoas estão procurando, o que seus concorrentes estão fazendo, a chance de seu produto vender é altíssima. Então vamos lá para a aula para vocês entenderem tudo sobre viabilidade no Minha Casa Minha Vida. Estudo de viabilidade. A primeira viabilidade que nós fazemos é a viabilidade de mercado. O que a gente estuda na viabilidade de mercado? Localização, demanda, disponibilidade de terrenos, preço de mercado e concorrência. Você precisa estudar esses itens na viabilidade de mercado. Localização é muito importante. É muito comum em algumas cidades, alguns bairros performarem melhor do que outros bairros. E isso se dá de acordo com a localização. Quando você tem um bairro ali que é próximo de hospital, UBS, escolas, ponto de ônibus, essas coisas tudo influem na localização. E outro critério importante também na localização, que você precisa estudar, se é um bairro que fica próximo de algum bairro perigoso ou se é um bairro em si perigoso. É muito comum, aqui na minha cidade, por exemplo, tem bairros que às vezes tem a localização boa, perto de hospitais, perto de faculdades, mas se tornou um bairro violento, um bairro perigoso e você não consegue viabilizar algo lá dentro desse bairro. Existe bairro que às vezes tem uma localização até um pouco mais distante que esse bairro, mas são bairros que não tem nenhum histórico de criminalidade, de violência, e aí você consegue encaixar um produto. Então a localização é muito importante. E não só de questão de distância. Às vezes você tem que analisar ali a cultura do bairro mesmo. Se tem histórico de violência, dessas coisas, e também precisa ter localização. Não adianta também ter um bairro lá longe, que não tem histórico de violência, é enquadrado como um bairro bom, mas o pessoal não quer morar lá, não é perto de hospital, não é próximo de um hipermercado ou algo do tipo. Existe isso também. Então a localização é muito importante. E atrelado à localização nós temos a demanda. Se o bairro é bom, se as pessoas gostam do bairro, vai ter demanda naquele bairro. Claro que para cada público. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês mais à frente. Aqui na cidade que eu trabalho, tem um bairro que tem uma demanda boa, mas é definido, é limitado àquele público. São casas, por exemplo, no faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que vai faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, que vai até 350 mil. Mas lá eu nunca vi casa mais de que 300 mil. Então, se eu faço um produto mais de 300 mil, eu já estou alcançando um público que não quer morar naquele bairro. Eu já tenho outro bairro que eu vou mostrar para vocês aqui na frente, que as casas são 400, 450 mil. Eu tenho uma demanda boa por esse tipo de imóveis. E isso você precisa levar em conta. E essa pesquisa que a gente faz, pequenos consultores fazem, porque quem é grande, consultora grande, paga uma pesquisa. O consultor pequeno, empreendedor nessa área, ele vai lá em campo, conversa com outros construtores, com corretor. Converse muito com o corretor, com diferentes corretores, que você vai saber o que está performando aqui, o que as pessoas gostam. Passa lá no bairro, às vezes você vê uma casa lá, moça, essa casa já tem um tempo que está lá com a placa. Você pergunta ao corretor por que ela não vendeu, o que está acontecendo, é o preço.
é o acabamento, então você precisa ir para campo mesmo e estudar isso aí. E outro detalhe importante, pessoal, é a disponibilidade de terreno. Às vezes a viabilidade aqui tem demanda, localização boa, mas não tem disponibilidade de terreno. Ou às vezes o terreno é muito caro, porque já ficou ali bem escasso os terrenos naquele bairro. E aí você não vai conseguir viabilizar. Por exemplo, eu tenho um bairro que tem uma demanda lá para casas até 280 mil, mas eu chego lá, o terreno está de 100 mil, não vou conseguir viabilizar. Ou às vezes eu não encontro o terreno. Então a disponibilidade de terreno é muito importante. Às vezes também, já aconteceu muito com a gente, as pessoas gostam daquele bairro, mas tem problema de regularização dos terrenos. Os terrenos regularizados são poucos. Às vezes passou por alguma REURB, alguma coisa do tipo, e não conseguimos documentos com regularizado. Porque, para quem quer atuar nesse mercado, a gente não pode ficar na falsa promessa: esse terreno vai conseguir regularizar. Não, a gente já compra o terreno, já faz as parcerias já com o terreno totalmente regularizado. Outro detalhe, preço de mercado. Tem um terreno lá de 50 mil, eu fiz uma estimativa de custo, eu consigo fazer essa casa para vender ela lá por 280 mil. Mas naquele bairro lá, os construtores estão vendendo as casas por 230 mil, por 220 mil. O preço não vai ser compatível, não vai ser competitivo lá com aqueles construtores. Não adianta ir para aí. Cleber, mas os construtores estão fazendo. Sim, eles estão fazendo. Às vezes não faz conta direito, às vezes o custo de produção deles é mais baixo. É totalmente diferente do negócio profissional que eu estou propondo para vocês aqui, que a gente calcula tudo, calcula custo de produção, calcula custo de terreno, se eu vendesse esse terreno, quanto que eu conseguiria fazer, calcula custo do dinheiro. Queremos ter um negócio sólido, com qualidade. Às vezes o cara está lá aventurando, lá, fazendo uma casinha lá, já tem outra renda. Qualquer coisa que eu ganhar aqui já está bom. Não vou conseguir competir com esse cara, com essa empresa ou com esse consultor. O preço é muito importante. Eu já trabalhei em imóveis de médio, alto padrão, Minha Casa Minha Vida, e isso aqui faz total diferença. Às vezes, minha viabilidade dava um preço maior, eu vou para lá, vou entregar um produto melhor. Sim, faz sentido. Às vezes você tem um produto muito melhor, às vezes aí você pode até cobrar um pouco mais, mas não pode ter uma discrepância muito grande. Por exemplo, meu produto deu uma viabilidade para me entregar por 280 e o pessoal está fazendo casa de 220, 60 mil. Esse público vai escolher o mais barato, por mais que o meu produto tenha uma qualidade maior. Agora sim, meu produto é 280, mas o cara está fazendo uma casa ali bem mais simples que a minha, está pedindo 265, 270, aí sim, eu vou conseguir competir no preço. Por causa de 10, 15 mil, se o meu produto agregar, demonstrar valor, o cliente vai comprar de mim. Isso é muito importante. Mas se tiver uma discrepância muito grande, não consegue. Não tenta forçar a viabilidade. Viabilidade pontuar alguma coisa, não tenta forçar. E outra questão é a concorrência. Como é que está a concorrência? E a concorrência também eu vejo aqui com preço. Kleber, tem muito concorrente. Tudo bem, mas meu preço, meu produto é concorrente com o dele, meu preço está concorrente? Tudo bem. Mas se a concorrência tiver com um produto bom, parecido com o meu, mas tiver com preço lá embaixo, eu tenho que estudar essa concorrência. Talvez eu não vou conseguir me encaixar aqui. Porque cada pessoa está em uma fase diferente. Às vezes, por exemplo, Kleber, eu tive 15 mil de lucro, 15% de lucro nessa obra. Fechei a obra por 200, ganhei 30 mil de lucro. Para mim está ótimo. O outro fala, tive 10% de lucro. Fechei a obra por 200, tive 20 mil. Para ele talvez está ótimo. Já tem um consultor que já está em outra fase? Não. Só compensa eu entrar nesse negócio aí se dá 20% de lucro. Eu tenho que ganhar aí 40 mil reais nessa casa aí. Portanto, existe isso. E vocês precisam estudar. Precisa estudar. E também a questão da concorrência é porque tem gente que está aventurando no mercado, não faz cálculo, não calcula o dinheiro, não calcula algo que você vai ter que ter para garantia, de reserva para garantia. São vários fatores envolvidos quando você decide montar um negócio aqui dentro da Minha Casa Minha Vida. Então, localização, demanda, disponibilidade de terreno, preço de mercado e concorrência é a viabilidade do mercado que você precisa fazer.
Aqui em questão de concorrência mesmo, já cheguei em um bairro que meu produto lá deu 280 mil. Tinha um construtor com uma casa muito melhor que a minha, e às vezes o preço é maior, pedindo 300 mil. Uma casa num terreno todo, o terreno lá no bairro sai em torno de 40 mil, para mim. Ele pegou um terreno de 80 mil e fez uma casa melhor do que a minha, vendendo por 300 mil. Aventureiro, que não faz conta. Não tem como eu competir com essa pessoa lá, não tem. Não tem como. Ah, Cleber, mas é venda na planta, se não vender não tem problema. Mas mesmo vendendo na planta, você não vai vender. Tem uma pessoa lá com um produto melhor que não fez conta, está tomando prejuízo. Está tomando prejuízo, mas está vendendo, não faz conta. Vai lá no loja de construção, manda entregar lá, paga o empreiteiro, pronto, não anota nada. Então, às vezes o preço está abaixo e às vezes o preço está acima também. Você precisa se atentar a isso também. Vamos continuar. Viabilidade técnica. Isso aqui é muito importante, pessoal. Principalmente dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, o que a gente tem que analisar? A legislação da cidade. O que pode, o que não pode. As condições geológicas e geográficas do terreno. Vou falar sobre isso. A infraestrutura básica. As condições de logísticas e custo. E a aprovação nos órgãos. Por exemplo, a legislação da cidade é muito importante. Tem uma cidade que nós atuamos aqui na Bahia, Vitória da Conquista. Lá nós não conseguimos comprar um terreno, que é muito comum no Minha Casa Minha Vida, e desmembrar em dois antes que tenha alguma coisa construída. Ou seja, se eu pretendo montar um negócio nessa cidade para vender na planta, que eu vou mostrar para vocês mais na frente a captação de terrenos, eu tenho que fazer em um terreno todo, e às vezes inviabiliza, porque o terreno é caro. E Minha Casa Minha Vida, qual a característica de Minha Casa Minha Vida? Desmembrar, gerar duas matrículas independentes, você tem dois terrenos. Lá não consigo. Tanto é que em Vitória da Conquista as pessoas optam mais por fazer imóveis prontos. Mas aí tem que ter o dinheiro, né? Que vai construir, depois vai fazer ali instituição de condomínio, aí consegue fazer o desdobro. Então a legislação da cidade é importante. Às vezes você está, a Kleber falou que lá na cidade dele desmembra o terreno, você está empolgado, chega lá, você toma um balde de água fria porque não consegue. Precisa estudar o que pode e o que não pode. Às vezes tem cidades também que permite o desdobro do terreno antes que tenha algo construído, mas tem uma testada mínima. Por exemplo, aqui em Guanambi, onde é que a gente atua aqui, a gente compra terreno de 10 metros de largura, 10 por 25, 250 metros, e faz o quê? Dois terrenos de 125 cada. Sai bem, performa muito bem. Performa muito bem. Só que tem cidade que ela fala, você pode desmembrar, mas desde que a testada seja no mínimo 6 metros ou 7 metros. Aí um terreno de 10 já não atende. Se eu pego 10 e divido por 2, vai dar 5 de cada lado. Por isso que precisa se atentar a isso aí. Às vezes a cidade permite o desdobro, você já fechou o terreno, já fechou ali com o terrenista, que eu vou ensinar vocês a fechar parceria com o terrenista. E quando chega na hora do desdobro, chega na prefeitura, é reprovado. E aí? Precisa estudar a legislação da cidade. Condições geológicas, geográficas do terrenos, geológicas. Tem terrenos, a depender das condições geológicas, que a Caixa condena. Ela não aceita, está tendo muito problema lá de contaminação, um solo podre, está dando muitas patologias na casa. Você precisa se atentar a isso. Essa região aqui está com algum problema. Por que eu falo isso? Porque às vezes você é o primeiro aí na sua cidade, está entrando nesse negócio, às vezes as pessoas têm conhecimento. Tá? Eu falo com muita propriedade do negócio, porque como vocês sabem que eu também sou credenciado da Caixa. Então a gente vivencia também em várias outras cidades. Já vivenciei algumas situações aqui. A Caixa manda um e-mail, olha, vocês são credenciados. Não aceitar terreno na região tal. E quando eu falo também na parte geográfica, tem essa questão. Você tem que saber construir e falar assim, aquela parte lá, a Caixa aceita, tem algum problema lá, às vezes é judicialmente, às vezes é problema com solo, contaminação, então tudo isso você precisa considerar. Infraestrutura básica também é muito importante, pessoal. Por exemplo, aqui na nossa região, a gente já tem uma boa parte já de pavimentação. Então, se eu faço um projeto e lanço em um bairro que não tem pavimentação,
que não tem rede de esgoto, por exemplo, que não tem essa infraestrutura básica, eu vou ter dificuldade para vender. Por exemplo, eu atuava em uma cidade que um bairro específico não tinha rede de esgoto. E lá tinha dificuldade de absorver os dejetos, né, de infiltrar. E aí foi um problemão na época para a gente. A gente dimensionou as fossas sépticas, seguindo as normas ABNT, tudo certinho, mas mesmo assim não infiltrava. A gente teve que voltar para algumas casas, e fazer aumentar o tamanho das fossas, fazer furos, e aí foi um maior problema para a gente. Então a gente hoje o que evita aquele bairro, porque sabe que a gente vai ter um custo muito maior. E também as pessoas sabem que lá hoje elas sempre têm que estar fazendo essa manutenção nas fossas, sempre tem que pagar o carro ali para fazer o limpa-fossa. Então isso aqui, quando tem uma infraestrutura básica de esgoto, por exemplo, pavimentação, isso é muito importante. Isso aqui agrega muito valor ao produto. Claro que tem cidades que não tem, eu sei muito bem disso aí. Tem cidades que é difícil pavimentação e tem cidades que é difícil também ter rede de esgoto. Mas se tiver, opta, claro. Tudo atrelado. Não adianta também você ter pavimentação, ter infraestrutura de esgoto, mas a localização é ruim, igual eu falei lá atrás, ou tem problemas com outras questões sociais no bairro, violência ou algo do tipo. Por isso que precisa ser tudo muito analisado. Geralmente, quando você chega em uma cidade que já está funcionando o programa muito bem, você vai ver, você consegue visualizar, performar onde que está performando melhor, através de conversas com corretores. Isso aqui, como é que funciona? Aqui o pessoal está vendendo bem. Você vai ver lá as ruas de casa que está vendendo bem. Mas como eu falei, às vezes a sua cidade você está sendo o primeiro a implementar esse negócio. Condições de logísticas e custos. Isso aqui também é muito importante. Condições de logística. Às vezes você está numa cidade que dificulta a logística. Por exemplo, eu moro em uma cidade e vou construir na outra. A logística de levar mão de obra, de levar materiais. E às vezes o custo é maior. Isso aí precisa ser também considerado. Às vezes você vai construir num bairro, numa cidade que às vezes tem problema com furtos na obra. Hoje é muito comum ter furtos na obra. Você vai precisar de, às vezes, alugar um galpão ou algo do tipo, ou vai precisar fazer um murado, investir numa cerca elétrica. Isso aqui precisa também ser analisado. Aprovação nos órgãos, isso aqui é importante. Às vezes tem cidades que tem fama que ou tem um volume muito grande de aprovação, você não consegue aprovar, e aí você perde tempo, compra o terreno para fazer documento, demora para emitir um alvará. Isso aqui também tudo ser levado em conta. Porque aqui tudo envolve custo e isso aqui tudo está atrelado ao seu negócio dar certo ou não. A viabilidade econômica financeira, você vai ter que analisar de onde que vem os recursos, se você for construir com construção para vender pronto, né? Se você for construir com financiamento em seu nome, qual banco você vai fazer o financiamento? Aqui Minha Casa Minha Vida, o carro-chefe é a Caixa. Se for vendendo na planta, esse recurso obviamente vai vir da Caixa. E a gente faz aqui na viabilidade financeira duas formas de custo. Eu tenho um custo que eu entrego para a Caixa, olha Caixa, minha casa custa isso. E eu tenho um custo com realidade no que eu executo, com realidade na minha consultora. Isso é muito importante. Geralmente, o custo da Caixa, ela usa tabelas, usa OGs. Antigamente, eles pediam para a gente fazer os custos, que eu vou ensinar para vocês aqui em detalhe, a fazer isso aqui tudo, fica tranquilo, vocês vão aprender, era com base no Sinap. Eles descontinuou o material que eles disponibilizavam do Sinap, hoje a gente faz através do Cube. E aí o Cube, por exemplo, tem um metro quadrado lá de R$ 2.500, mas eu sei que meu custo, eu consigo executar essa casa com bem menos. Por quê? Porque o Cube ele é mais voltado para consultoras, grandes empresas, que tem ali muito colaboradores CLT, muitos em carro. Mas isso aqui a gente vai detalhar, essa viabilidade econômica financeira é muito importante, porque às vezes você precisa aprovar valor X na Caixa. Para esse processo ter viabilidade, eu preciso aprovar esse valor aqui. A Caixa aprova, a Caixa vai pegar com base no Cube. Tá, uma casa de 80 metros aqui, a Caixa está aprovando por 280 mil. Não mais R$1. Eu consigo comprar um terreno, fazer a casa, pagar todos os custos por 280 mil? Se sim, beleza. Ah, Kleber, eu não consigo.
vou gastar 300, 321 mil. A Caixa só libera 280 mil. Ah, outro detalhe. Aqui eu tenho que fazer um projeto sem entrada. Como é que é projeto sem entrada? Eu apresento um projeto na Caixa, a Caixa aprova ele por 350 mil. De 350 mil, ela libera 280 mil, a depender da capacidade de pagamento do meu cliente. Se o cliente tem capacidade de pagamento. Daí, eu preciso fazer um projeto de 280 mil. Eu preciso aprovar na Caixa por 350. Por isso que eu falo, custos com base na exigência da Caixa, com base no consultor. Mas eu tenho que executar ele por 280 mil. O meu cliente ele só consegue isso, ele não tem entrada. Se eu não fizer isso, a gente não fecha o projeto. Então, isso aqui, tudo precisa ser considerado. E aqui outro gargalo que nós temos ultimamente, viabilidade de execução. Mão de obra disponível. Isso aqui hoje é um problema muito sério dentro da construção civil. Está cada vez mais difícil você conseguir bons profissionais, principalmente a parte de pedreiros. Aqui a gente tem facilidade para encontrar bons pintores, bons eletricistas, porque são equipe que não fica muito tempo na obra, ela consegue pegar várias obras, mas pedreiro a gente já está com muita dificuldade. Então, às vezes, seu projeto está bonito, você consegue comercializar, mas não tem mão de obra. E não dá para trabalhar com mão de obra ruim na construção civil, porque você vai ter dor de cabeça. O cliente vai começar a reclamar, vai te processar, vai fazer tudo. Então, precisa ser pedreiro bom. Eu prefiro não fechar o negócio do que trabalhar com pedreiro ruim. Então, mão de obra disponível, qualificação técnica. Também é importante, às vezes você é um empreendedor, você é um investidor, você precisa de um engenheiro responsável, que entende de obra. Por mais que a gente ache que todo engenheiro entende de obra, mas tem engenheiro que não entende. Tem engenheiro que formou aí, mas não teve experiência, não dedica a aprender, e aí você coloca um cara desse e você vai ter dor de cabeça também. E aqui a gente analisa também a disponibilidade de materiais. Ah, vou fazer uma casa de laje pré-moldada lá na cidade X, mas lá não tem laje. O pessoal não produz. Eu vou ter que vir em uma cidade de 100 km, vai chegar mais caro. Que aqui é a questão que eu falei para vocês de condições de logística e custo, que entra aqui também a parte de disponibilidade de materiais. Algumas casas que estão à venda aqui nos bairros que a gente costuma trabalhar. Esse bairro aqui é o bairro Renascer 2, por exemplo. Nós temos uma casa aqui, uma suíte, 3 quartos, área de terreno de 125 metros quadrados, terreno nasce em torno de 10 por 25, né? Desmembro fica 5 por 25. A área construída não foi informada, que eu pego nos portais, você pode pegar nos portais, conversar com corretores. Casa 2, 3 quartos, área de 125 metros quadrados, terreno de 5 por 25, 125 metros quadrados. E aí eu falei lá que você tem que analisar aos órgãos, por exemplo, aqui é normal. Se você fala assim, Kleber, eu vou comprar um terreno 10 por 20 para me desmembrar em 2. Não pode. O menor terreno para você desmembrar e gerar matrícula individualizada é 125 metros quadrados. Então você tem que pegar terreno para dividir em 2, tem que ser acima de 250 metros quadrados. Área construída 95 metros quadrados, essa casa está sendo comercializada por 250 mil. Mais uma casa aqui com uma suíte, área do terreno um pouco maior. E área construída 108 metros quadrados, 280 mil. Mais uma casa aqui. Aqui as casas geram em torno de 195, 100 metros quadrados. Tá? Então aqui no bairro Renascer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Mais uma casa. Casa 5, terreno de 125, 88 metros quadrados, 250 mil. Então está gerando aqui em torno de 250, 240 mil. Casa 6, 240 mil. Casa 7, 320 mil. Um terreno um pouco maior também, 175 metros quadrados. Casa 8, casa menor aqui, 57 metros quadrados, que aqui é faixa 1, faixa 2. Programa Minha Casa Minha Vida. As demais que eu apresentei para vocês aqui são na maioria faixa 3. Casas à venda no bairro Anitta Cardoso. Esse bairro é um bairro sem pavimentação. O pessoal faz muito faixa 1 e faixa 2. Então tem aqui uma suíte, 80 metros quadrados, 220 mil. Que é faixa 3 ainda. 2 quartos, 200 mil, 62 metros quadrados. 2 quartos, 185 mil. Que geralmente as pessoas fazem sem entrada. Então custa 210 mil. A casa custa 210 mil. 210 mil vezes 80%, a Caixa vai liberar 168 mil. Aí pega mais 1.000 de subsídio, por exemplo,
169 mil. Às vezes esse perfil de cliente tem ali 10 mil cada um casal de FGTS, mais 20 vai para 169 mais 20 vai para 189 mil. Aqui um produto ideal. Porque quando eu faço aqui no 210 mil no osso, é difícil esse público ter entrado. Então vem de 190 mil. Anitta Cardoso. Casas à venda no Ipanema. Esse aqui é um bairro já mais para Minha Casa Minha Vida classe média. Aí, ó, casa de 450 mil, 440 mil, 400 mil, 420 mil. Então tem três diferenças aqui. Eu tenho um bairro Anitta Cardoso com baixa pavimentação, os terrenos são baratos ainda, que eu tenho casa aí na faixa 1 e 2. A outra é faixa 3 e esse aqui faixa 4. Isso aqui é importante. Hoje eu prefiro e recomendo que vocês trabalhem na faixa 3, onde é que você vai ter mais facilidade para comercializar e vai ter uma margem melhor. Aqui estão os terrenos à venda, tá? Renascer 2, um terreno de 65 mil, 260 metros quadrados. Eu tenho mais um terreno aqui de 70 mil, 280 metros quadrados. Renascer 2 aqui, 375 300 metros quadrados. No Ipanema o terreno é 120, 135, 150. A maioria desses terrenos aqui eu consigo desmembrar, né? Que são 10 de largura e 25. 135, 150. Anitta Cardoso aí tem terreno de 30, de 40, de 45, de 50. Esses aqui já começa a ficar inviável. Para fazer faixa 1 e faixa 2, você tem que pegar terreno em faixa de 30 mil. Aí você desmembra, fica em torno de 20 mil cada terreno, para você conseguir se enquadrar. Nós compramos aqui, que vai ser vídeo de estudo de case no curso aqui, estudo de caso. Nós compramos 3 terrenos aqui no Renascer 2, um por 58 mil e 2 por 60 mil. Tá? À vista a gente conseguiu negociar e a gente vai desmembrar e colocar para a venda. Isso é muito importante, pessoal. Esse estudo de viabilidade aqui, apesar de ter uma parte grande teórica aqui, mas é importante que vocês façam isso. E outra vez, eu volto a repetir, se o estudo de viabilidade reprovou algo, não tenta fazer. Ah, Kleber, eu vejo muita gente falando assim, Kleber, o estudo de viabilidade deu uma casa de 280 mil, mas eu acho que eu faço essa casa por 250. Não faz, não. Obra é cheia de variáveis. Se deu por 280 mil, só vai se você conseguir comercializar essa obra. Você precisa ter margem na obra. Porque a venda na planta é algo muito bom, mas qual que é o maior risco da venda na planta? É você vender a casa por um valor, que é preço fechado, e você não conseguir entregar. Pois é, casa na chave. Quando eu vendo ali a casa pro Joãozinho, é 280 mil. O Joãozinho já sabe que ele não vai ter mais nada além do que aquilo ali, a não ser o INCC que eu vou ensinar vocês a indexar. O INCC tem que ser indexado. Mas se você vendeu por 280 e gastou 285, você tomou prejuízo, saiu 5 mil do seu bolso. Então precisa ter uma margem maior, porque para cobrir eventuais improvisos que vai acontecer na obra. A empreiteira abandonou a obra, eu vou precisar contratar um empreiteiro melhor, deu um problema aqui na execução, vou ter que refazer, então tem que trabalhar com a margem um pouco maior. Certinho, pessoal? Nos encontramos na próxima aula, mas eu peço que vocês comentem o que acharam dessa aula aqui. O feedback de vocês é muito importante para mim. Até lá!